Graça e paz em nome de Jesus, para você que está aqui no templo, para você que está conosco pela transmissão, que Deus abençoe sua vida nessa noite. Nova igreja, temos meditado sobre isso nesse mês de outubro. Nova igreja, nosso compromisso com a igreja dos próximos 30 anos. Nova igreja, o nosso compromisso com a igreja dos próximos 30 anos. Na semana passada, nós vimos que o Senhor nos chama a nos comprometermos com a nova geração. Jesus já se comprometeu com ela, né? Lá em João capítulo 17, ele orou pelos discípulos dele, imediatos ali, e ele orou por todos os outros que ouviriam a mensagem de vida, o evangelho, creriam nele e se tornariam seus discípulos. Isso inclui eu, você, os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, a nova geração, a igreja que já está aqui, a igreja que já é igreja hoje, os pequeninos, e que também serão a igreja do futuro, porque eu tenho que te dizer uma coisa: vai ter um dia que você não vai estar aqui, né? Nós estamos celebrando 30 anos como IPI Lagoa Dourada, certo? Dia 6 de dezembro celebraremos 30 anos. Você vai perceber que outubro, novembro e dezembro nós vamos falar muito disso. E eu espero estar aqui com você daqui a 30 anos. Amém? Então, já dei a receita semana passada. Ora bastante, jejua, cuida da alimentação, durma bem, viaje. Se preocupe menos por bobeira. Discuta menos por coisa que você não pode mudar. Tá? Use menos redes sociais. Você quer estar aqui daqui a 30 anos? Deleta a sua conta no Instagram e no Facebook. Esse já é um bom começo. Estou brincando, calma. Precisa, né? Mas o fato é que quando a gente pensa em celebrar uma data marcante, né? 30 anos é uma data marcante. Eu lembro quando eu estava para completar 30 anos, né? Eu tinha alguns sonhos. Tinha o sonho de ter a minha casa e eu tinha o sonho de ser pai. E antes de eu fazer 31 anos, Deus me deu uma casa e Deus me deu uma filha. Isso é uma bênção, é gostoso, né? Então é muito bom a gente perceber essas etapas. A gente celebra 30 anos, uau, já deu tempo de muita coisa acontecer nessa família da fé. Muitas pessoas vieram, muitas pessoas foram, não é verdade? Muitas permaneceram, muita gente foi alcançada, muito casamento foi transformado, muita gente ouviu o evangelho e creu em Cristo, muita gente foi tocada, muita gente foi curada. Nós temos testemunhos maravilhosos. Então é um tempo de nós vermos com gratidão que o Senhor está escrevendo a história dele através da nossa vida. A gente cantou e orou isso hoje, né? Que o Senhor venha escrever a tua história através da nossa vida. Mas também é um momento importante de revisão, e é um momento importante de comprometimento com o amanhã, de comprometimento com a igreja que eu e você deixaremos quando não estivermos mais aqui. Porque, pasme, ela é mais importante do que a que a gente tem hoje. Porque é o nosso legado, é a nossa participação, é a nossa vocação, é o nosso chamado. Muito bem. Hoje, então, quero meditar um pouco com você sobre Jesus e as crianças. Na semana passada, nós vimos que Jesus já orou e já abençoou e já disse que o Pai deu para ele as gerações dos nossos filhos, a geração da igreja que estará aqui nos próximos 30 anos e daqui a 30 anos. Isso já está tranquilo para Jesus. O ponto é, como eu e você participamos desse movimento de Deus na história desse bairro, na história dessa cidade, na história das famílias, na história de pessoas. Que Jesus vai fazer, eu não tenho dúvida nenhuma.
Se daqui a 30 anos Jesus não tiver voltado ainda, essa igreja vai estar de pé aqui. E esses que o Pai deu para Jesus estarão aqui. A pergunta é, se nós vamos ter o privilégio de participar disso. E isso é um convite que Jesus faz. Cuide dos meus cordeirinhos. Não foi o que Jesus falou para o Pedro? Pedro, Jesus, sabes que eu te amo, mas sabe que eu não te amo tanto do jeito que eu queria. Jesus falou, tudo bem, cuida dos meus cordeirinhos. Cuida dos pequeninos. Cuida dos iniciantes na fé. E aí, a questão aqui não é de idade, tá? A questão é de tempo com Jesus. Cuide da nova geração. Se comprometam e sejam intencionais com a nova geração. Muito bem, abra sua Bíblia comigo então, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 13. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando viu isso, Jesus ficou indignado, parênteses aqui, muito bravo, quase irado, chocado, Jesus ficou. Aí vamos voltar lá. E disse para eles quem? Os seus discípulos: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Se você pegar na sua Bíblia a sequência desse texto, antes e depois, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, foram bem cuidadosos, assim, onde eles colocaram esse texto. Antes de Jesus falar para os seus discípulos sobre as crianças e ter esse ato, pegá-las no colo, colocar a mão sobre a cabeça delas, abençoá-las, ensinar sobre o tipo de gente que se abre para ser recebido no reino. Jesus tinha acabado de ensinar sobre um tema muito difícil, que é o divórcio. Então, antes disso, ele ensina sobre o divórcio, porque os fariseus queriam tentar fazer com que ele deslizasse em alguma coisa, né? E perguntam para ele sobre o divórcio, e Jesus trabalha essa questão, e está na sua Bíblia, você pode ler, né? Ele diz o porquê que Moisés permitiu, aí depois vai lá para Gênesis e fala o que Deus sonhou, e aí logo depois a gente vê cuidadosamente colocado esse texto de como Jesus olha, se relaciona e trata as crianças. Não é por acaso. Por quê? Porque, sensível como Jesus era, ele sabia que crises na família, ele sabia que o fim de um casamento tem efeitos pesados e difíceis para as crianças, e isso é fato. E logo depois disso, diz o texto que Jesus chega na sua casa, os seus discípulos perguntam o que ele queria dizer com isso, ele trabalha isso com seus discípulos, e aí algumas pessoas, muito possivelmente alguns vizinhos e algumas vizinhas, porque diz aqui que Jesus estava na casa dele, que Jesus estava em Cafarnaum, estava na casa dele, na casa da família, talvez ali para passar uns dias, e algumas pessoas, homens e muito possivelmente mulheres, que era quem mais levavam os filhos nos lugares, né? Hoje isso está diferente também, viu? Tá? Não sei quem aqui leva ou busca filho ou neto na escola.
vocês vão perceber que o número de pais e o número de avós que levam e buscam as crianças na escola tem aumentado bastante, né? Se você for nos parques, nos playgrounds dos condomínios, nas praças, no final da tarde, ou no sábado e no domingo de manhã, você vai ver muitos pais levando e brincando com os filhos e com as filhas. Isso é maravilhoso, é muito bom, né? Mas naquela época, geralmente, eram as mulheres que levavam as crianças, né? Cuidar da casa, cuidar da prole, era um ofício da mulher naquele tempo. E Jesus, então, está naquela casa, e quando ele vê as crianças chegando, e os discípulos se voltando para os pais, para as mães que as traziam, e para as próprias crianças, e repreendendo elas, dando bronca nelas, porque o repreender aqui deu bronca, né? Que negócio é esse? Que baderna é essa? Que gritaria é essa? Porque criança faz bagunça, gente. Vocês sabem, criança faz bagunça. Criança pula, criança grita, criança derruba a água, criança tropeça no fio e desliga tudo. Criança fala, eu quero mamar, quero fazer xixi, quero papar. Foi muito engraçado, a gente estava no casamento de um casal aqui da igreja, e a gente sentou na mesa, a Elisa começou, eu quero papar. E a gente, filha, calma, já vai trazer, eu quero papar. Não tem o que fazer. Criança faz isso, não é? Criança pula e faz barulho. Criança é assim, gente. E igreja é lugar de criança ser o quê? Um mini adulto? Claro que não, lugar de criança ser criança. Não quer dizer que ela vai fazer o que ela quiser, não é isso, tá? Bom, tranquilo, não é isso. O ponto é, igreja é lugar de criança ser criança. Porque você não precisa matar a criança para formar um santo. Ai de nós, ou quem dissera a nós continuássemos a conservar as qualidades de uma criança. Pastor Odila é psicóloga e ela é especialista em análise transacional. Vocês já ouviram? Se não ouviram, pergunta para ela que ela vai saber te explicar. E a análise transacional, ela te ajuda a entender quando você precisa ser adulto, mas quando você também precisa ser criança, não é, pastora? E se tem uma raça que tem dificuldade de ser criança, é crente. A gente se leva muito a sério. Não é verdade? A gente se leva a sério demais, a gente se cobra demais, a gente fica tudo duro aqui. E aí quando a gente se leva muito a sério, fica muito bravo com a gente tem uma tendência a levar o outro muito a sério e ficar bravo demais com o outro. Não é assim o negócio? Muito bem, vamos lá. As crianças estavam indo pular no colo de Jesus, porque como eu falei, criança não pede licença, gente. Criança pula, agarra a roupa, não é assim? Grita, fica batendo, tio, me pega, tenta imaginar a cena. Jesus na casa, tio, me pega, tio, estou aqui, vamos jogar bola. E os discípulos, para com isso, molecada, cadê a mãe dessa criança, não é? Cadê o pai dessa criança? Que coisa feia! Você não tem educação, não? E aí, diz o texto que quando Jesus viu eles fazendo isso, Jesus ficou indignado. E o indignado aqui é com raiva mesmo, aflito. Porque Jesus não ficava indignado com frequência. Algumas vezes Jesus ficou indignado. Uma delas, ele virou as mesas dos cambistas do templo, fez um chicote e estralou nas costas dos vendilhões. Você lembra disso? Foi desse jeito que Jesus ficou com a atitude dos discípulos. E quando Jesus ficou indignado, a gente sabe que o caso era sério. A gente tem que parar, prestar atenção. E Jesus se indignou, preste atenção, Jesus se indignou por essas crianças serem empurradas para longe deles, porque foi isso que os discípulos fizeram. Sai daqui. Isso que eles fizeram. Aqui não é ambiente para vocês.
Aqui não é lugar para vocês. Vocês não têm voz, não têm vez. Aqui não é lugar para você. Ele não tem tempo para perder com vocês. Não foi mais ou menos isso? Igual muitas vezes nós, como pais e mães, fazemos com os nossos filhos, né? Mas tudo bem, isso é outra coisa. E aí, Jesus olha a cena, fica indignado com aquilo. Sabe por quê, gente? Porque os discípulos de Jesus, que caminhavam com ele há 3 anos, porque é que ele já está entrando em Jerusalém, final do seu ministério terreno, os discípulos de Jesus representam quem Jesus é, não é? E quando Jesus viu eles fazendo aquilo, ele ficou indignado com os seus discípulos, indignado porque eles foram errados no julgamento deles, eles foram errados no julgamento que eles fizeram da importância que aquelas crianças tinham para Jesus. E aqui eu quero fazer um paralelo com a igreja. Quantas vezes nós somos injustos nos julgamentos que fazemos da importância que tal pessoa, tal fulano, tal beltrana tem para Jesus? Você já fez isso alguma vez? Se fez, entrar na fila, que ela é longa. 2 anos de história, 2000 anos de história, né? Porque Jesus está falando da igreja aqui também, certo? Os discípulos repreenderam os pais, as mães, as crianças, presta atenção, por fazerem aquilo que Jesus amava que elas fizessem, o quê? Ir até Ele. Olha que coisa! Os discípulos repreenderam aquelas crianças por fazerem o que Jesus estava esperando que elas fizessem, correr para o colo dele, correr para Ele, ir até Ele, o homem, Deus, que nasceu criança, o Deus que foi criança, que nunca esteve mais à vontade do que com as crianças. Jesus não ficava à vontade nos banquetes da alta sociedade. Jesus não se preocupava em ir para as sinagogas para discutir a lei com os mestres da lei e ser reconhecido. Jesus queria estar com as crianças. Jesus, a criança santa, né, tinha essa afinidade com as crianças. Seria ele então representado pelos seus discípulos como alguém que fecharia a porta para as crianças? Olha só, pergunta forte para mim e para você. Como nós estamos sendo com as pessoas que não conhecem Jesus? Porque as pessoas que não conhecem Jesus, é pequenina. Porque a ideia do cordeirinho é sim da criança, mas é do infante na fé, deu para entender? É do iniciante na caminhada. Como que a igreja de Cristo tem se aberto para as novas gerações? Porque a gente tem uma vocação de transmitir a fé em Cristo para as novas gerações, certo? É uma vocação minha e sua, como igreja. Por isso que a gente está meditando sobre isso, nesse mês de outubro. Desse compromisso com a igreja dos próximos 30 anos, dessa nova igreja. Tem um chamado do evangelho para isso. O ponto é, como que a gente tem se colocado para essas pessoas, para esses novos na fé, para essas crianças, para a geração alfa que a gente falou semana passada, que são as crianças que nasceram de 2010 e que os estudiosos dizem que irão mais ou menos até 2025, perdão. Então, mais ou menos 15 anos de uma geração, certo? E quem aqui tem filho, tem filha, neto, sobrinho, vizinho nessa idade, você sabe que esses bichinhos são diferentes. Parece que eles nasceram com um chip na cabeça. Eles são mais inteligentes do que nós, gente. Quando eles tiverem a nossa idade, eles vão ser muito melhores do que nós. Eles vão ganhar muito mais que nós, tá? Quero te dizer isso. E posso te falar uma coisa? Muito possivelmente eles vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Estima-se que essa geração trabalhará
em 65% de profissões que ainda não existem. Tipo assim, desenvolvedores de órgãos artificiais humanos. Já pensou? Daqui a 20 anos você falar, a minha filha é especialista em desenvolvimento de órgãos artificiais humanos. Não dá para imaginar direito, não é? Agora o ponto é como que a gente se abre para essa geração. Porque a gente pode ser como os discípulos de Jesus e falar assim: para vocês Jesus não tem tempo. Aqui não é lugar para vocês do jeito que vocês são. Porque eles vão chegar, gente, do jeito que eles são, não do jeito que nós queremos que eles sejam. Você entendeu? A geração alfa não é do jeito que a gente quer, é do jeito que eles são. Sabe qual que é o segredo do fracasso em qualquer empreendimento, em qualquer coisa? Aquela frase: no meu tempo era assim. Já ouviu isso? Já falou isso alguma vez? No meu tempo era assim. Ah, no meu tempo era muito melhor, era desse jeito. Tá, mas não estamos no teu tempo mais. Nós estamos no tempo que se chama hoje, é hoje. Então não adianta querer responder pergunta de hoje com resposta de ontem, certo? E nem querer dizer o que é que tem que ser perguntado. Não, a gente tem que ouvir. Os discípulos não tiveram essa sensibilidade. Jesus tinha. Jesus queria ouvir aquelas crianças. Jesus queria conversar com elas. Jesus queria ter elas no colo deles. Jesus queria aquela nova geração com Ele. Qualquer coisa que fazemos para impedir uma criança de vir a Jesus desagrada o coração de Jesus. E a repreensão que Jesus fez aos seus discípulos ecoa ainda hoje no mundo no qual milhares de crianças são tratadas como seres menos que humanos. Porque criança não produz, não é verdade? Criança não empreende, criança não compra, faz o pai e a mãe comprar, não é? No mundo em que crianças muitas vezes são vistas como mercadorias descartáveis, como sem valor, sem vez e sem voz, como foi naquele dia, naquela sala da casa de Jesus, com os discípulos dele. E Jesus então disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Vamos dar uma olhadinha no que Jesus falou aqui? Olha só. Jesus, ao ver a cena, repreende os seus discípulos e Jesus dá ordens, certo? Ele fala assim: deixem vir a mim. Quando a gente vai lá no texto, isso quer dizer que Jesus estava dizendo assim: olha, deixe que elas se movam em minha direção e venham para mim, tendo como referência quem eu sou e não quem vocês dizem que eu sou. Porque uma coisa é quem Jesus é, outra coisa é quem a gente pensa que Jesus é. Certo? Uma coisa é o Jesus Cristo, Filho de Deus, que, como diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, é a expressão exata de quem Deus é. É o detentor da glória do Pai. É aquele que diz quem Deus é e como o ser humano tem que ser. Outra coisa são as interpretações que nós fazemos de Jesus. O que Jesus estava dizendo é: deixem elas vir a mim, não a uma figura, mas a mim, uma pessoa que está viva, não em carne e osso, mas está viva e se revela através do seu povo. Não é assim que Jesus se revela hoje? Em espírito e em verdade, através do seu povo. Então Jesus está dizendo: deixem elas virem a mim, a quem de fato eu sou. Jesus estava ordenando os seus discípulos a deixarem as crianças irem livremente a Ele,
e não a quem eles achavam que Jesus era, porque Jesus tinha acabado de ver que eles não tinham entendido muito bem ainda. 3 anos com Jesus, 24 horas por dia, não tinham entendido, certo? Jesus continua e diz assim, olha, presta atenção nisso, não as impeçam. A gente passa rápido por esses termos quando a gente lê, não é? E aí você vai dar uma cavucada, sabe o que significa esse não as impeçam? Quer dizer assim, não as previna, não encha elas dos seus preconceitos de quem eu sou. Deixe elas virem a mim e descobrirem quem eu sou por eu mesmo. É isso que Jesus estava falando. Não passe para elas a imagem que vocês têm de mim, Jesus estava falando para os discípulos. Direcione-os para mim, para quem eu verdadeiramente sou. Jesus estava falando assim, só traga elas para mim. Só deixe elas perto de mim. Só deixe elas conviver comigo. O resto eu faço. E aí ele diz, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Porque uma criança recebe o evangelho com humildade, com fé simples, com desapego às coisas mundanas. Gente, criança é simples, é a gente que estraga os bichinhos. Eu não estou dizendo que eles são perfeitos. A Bíblia diz que nós somos gerados no pecado, certo? Jesus não tem uma visão romântica das crianças, não é isso. O que ele está dizendo é, as crianças são simples. Você já parou para brincar com teu neto, com a tua filha, com teu filho? Você já viu que um copo descartável vira brinquedo? Aí você pega, compra aquele brinquedão, paga os olhos da cara, parcela em 12 vezes no cartão, chega no Natal, dá para o teu neto, e ele gosta mais da caixa. Já aconteceu com você? Aí você chega, o brinquedo está jogado e o moleque está dentro da caixa, aquela caixa vira carro, aquela caixa vira esconderijo, aquela caixa vira cabana, vira o que ele quiser. Você já ouviu a tua filha falar assim, papai, deixa esse celular, alguma vez? Deixa o celular, papai, vem aqui. A Elisa está pegado com o papai, né? Processo novo. Todo dia eu tenho que passar umas 2 horas sentado na mesinha dela, para ela fazer macarrão de massinha para mim. Simples. Ela não está preocupada com o que vai acontecer amanhã. Não está. Ela só está ali. Só que tem uma coisa, não prometa, viu? Sabe por quê? Porque criança acredita, ela é diferente da gente. E eu vi isso hoje. Ontem, conversei com a Annelise. Amor, a gente podia tomar café da manhã ali na mesa do fundo de casa, né? Do quintal lá. E a Elisa ela acordou, adivinha qual foi a primeira coisa que ela falou? Papai, nós vamos tomar café lá na mesa? Porque a criança acredita, a criança não duvida, não é? Por isso que tem que tomar cuidado com o que fala para a criança, porque ela vai, mas cadê? Aí Jesus fala, se vocês acreditassem um pouquinho só, vocês estão vendo aquela montanha? Vocês iam falar, montanha, mergulha no mar, e ela ia fazer isso. Mas a criança acredita, não é? A criança não duvida se você vai comprar, se vai, não, ela acredita. E por isso que Jesus fala que o reino de Deus é semelhante aos que se parecem com a criança. Porque o meio de entrar no reino não é merecendo, porque a lógica do adulto é merecimento, não é? Você ganha o seu salário por quê? Porque você trabalhou 30 dias, né? Aí, você troca, compra o carro novo, pega a foto, põe lá no Instagram e fala, ainda vão falar que é sorte. Já viu essa aí?
Porque a nossa lógica é do merecimento. Mas a lógica do reino de Deus é do recebimento. Olha que coisa. Não se entra no reino de Deus merecendo, mas recebendo. Porque ele já está dado. O que tinha que ser pago já foi pago. O sacrifício que tinha que ser feito já foi feito. Quem tinha que morrer já morreu. Quer dizer, não tinha que morrer, mas morreu. No meu e no seu lugar. E Jesus continua: digo então a verdade, quem não receber o reino como uma dessas crianças, nunca entrará nele. Como eu disse, Jesus não tem uma visão romântica, sentimental das crianças, mas existe uma coisa da impotência da criança que toca o coração de Jesus. Porque a criança, ela ama aqueles que a amam e ela confia naqueles que a amam. O teu filho, a tua filha, o teu neto pula no seu colo quando você fala pula, não é verdade? Confia. A criança consegue demonstrar a confiança que Jesus sempre falou. Que se a gente tiver um pouquinho, a gente faz até as montanhas mergulharem no mar. Ele ensina então que não era do que existe em nós, ou por existir algo bom em nós, que nos capacita para o reino. Não é um certo número de anos, não é o conhecimento de conceitos, não é uma moral de comportamento que nos habilita para o reino, que nos torna capazes de receber o que Ele dá por graça. O seu ensino era todo em outra direção, ou seja, de que nós não devemos, presta atenção, ser nada, e que quanto menos somos e quanto mais fracos somos, melhor. Porque quanto menos temos de nós mesmos, há mais espaço em nós para o amor de Cristo, para a graça de Deus. Ele não pede nada de mim e de você, a não ser que sejamos nada, e que Ele possa ser tudo em tudo para mim e para você. Tudo em tudo, para mim e para você. Em seguida, diz o texto que Jesus tomou as crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas, as abençoou. Porque se tem uma coisa que Jesus nunca fez, foi recusar alguém que sinceramente foi em direção a Ele. Nunca. E Ele mesmo disse que quem vier a mim, jamais rejeitarei. Certamente, meu irmão e minha irmã, não é necessário matar a criança para fazer nascer um santo. Quem falou isso foi o Spurgeon. A igreja é lugar da criança ser criança. Deve ser um ambiente, uma comunidade de se apresentar o Evangelho de Jesus, preste atenção. Uma família da fé, para se apresentar o Evangelho de Jesus e se apresentar o Jesus do Evangelho, para que os nossos pequeninos encontrem Jesus e se apaixonem por Ele. Se encontrem com Jesus e se apaixonem por Ele. Conheçam Jesus, reconheçam Jesus como Salvador, Senhor, Mestre e amigo de sua vida e seja dele. Eu quero fazer uma consideração com você, rápida, estou terminando. É então a minha e a sua tarefa não atrapalhar e conduzir as novas gerações a Jesus. É isso. A nossa parceria com Deus na nova igreja, não atrapalhar que nenhum pequenino
chegue até Jesus e conduzir as novas gerações até o Jesus do Evangelho e apresentar o Evangelho de Jesus para essas crianças, para essas novas pessoas. Para isso, a gente tem que ter a coragem que Jesus teve, passar tempo com elas. Foi o que Jesus fez? Conhecer o seu mundo, conhecer os seus gostos, participar das suas brincadeiras, ouvir as suas perguntas, levar a sério os seus dilemas, criar um ambiente em que o Espírito Santo possa gerar a fé neles, porque eu e você não temos essa capacidade, esse poder de gerar a fé, mas nós podemos gerar um ambiente em que o Espírito de Deus use para gerar a fé. Nós podemos gerar um ambiente em que o Evangelho de Jesus é dito, em que o Evangelho de Jesus é cantado, em que o Evangelho de Jesus é estudado, é apresentado e principalmente é testemunhado. Porque alguém um dia disse para mim esses tempos atrás: pastor, a Elisa tem até o seu jeitinho de andar. A gente tem que desejar que quando os pequeninos de Jesus, a nova geração a ser alcançada, seja uma criança, seja alguém que ainda não conhece a Cristo, quando essa pessoa começa a ver Jesus, começa a ler os evangelhos, começa a ouvir os testemunhos da palavra, começa a ouvir a mensagem de quem é Jesus, ela veja Jesus e fala: você parece com esse homem. Que a minha filha olhe para mim e fala: papai, você trata a mamãe do jeito que Jesus falou que um homem tem que tratar uma mulher. Que o teu filho te diga: mamãe, você faz negócios e lida com os recursos que Deus te dá do jeito que Jesus ensinou que tem que lidar com dinheiro. Papai, você não responde ao ataque, mas você dá a outra face do jeito que esse homem aqui falou que tem que fazer e fez. É necessário ter intencionalidade, ter foco na formação espiritual, no discipulado dessas novas gerações. É necessário ler o Evangelho para eles, ensiná-los a ler o Evangelho, conhecerem Jesus, se apaixonarem por Ele como Ele é. Nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja, tem que ser esses ambientes em que a gente faça de forma criativa e verdadeira a expressão de quem Jesus é. A gente gasta muito do nosso tempo, dos nossos recursos e das nossas energias com o que Jesus não falou para a gente fazer. E a gente perde tempo com aquilo que Ele falou para a gente fazer. Não é assim? Ou essa luta é só minha e da minha casa? Mas hoje a gente pode sair daqui falando assim: Senhor, faça da minha vida, faça da minha casa, faça de nós como tua igreja, um ambiente, uma comunidade, pessoa. Me ensina a viver de maneira verdadeira e criativa, que leve essa nova geração a querer se aproximar de Jesus. Porque eu temo, desculpa gente, eu tenho que fazer esse desabafo, eu temo que a minha filha vai olhar muito para o que a igreja de Jesus está fazendo hoje e falar: papai, isso não tem a ver com o que Jesus ensinou a fazer. Nós precisamos apresentar Jesus com a nossa vida, de tal maneira que desperte nos mais novos o desejo de se alimentarem com Jesus. Vocês precisam olhar para mim e para a sua vida e falar: vale a pena.
largar tudo para seguir Jesus. Essa deve ser a nossa principal preocupação com os nossos filhos, gente. Com os nossos netos, com a nova geração. E eu sei que você está olhando e pensando, meu Deus, o que eu faço? Você faz isso, meu Deus, o que eu faço? Isso é uma oração, sabia? Essa é uma das orações que eu mais faço. Meu Deus, o que eu faço? E agora, Jesus? Já é um bom começo. Porque para isso a gente precisa da ajuda de Jesus, para cumprir essa ordem dele. Cuide dos meus cordeirinhos, dos mais novos no rebanho. Termino com a mesma frase que terminei a última mensagem do domingo passado. Gente, vamos esperar que os nossos filhos conheçam o Senhor. Vamos esperar isso. E vamos plantar. Porque a Bíblia diz que todo aquele que planta, colhe. E a Bíblia diz que quando cai na terra boa, dá uma colheita que a gente nem conseguia imaginar. Então olha para os seus filhos, olha para essa nova geração, não com os olhos do medo, mas com os olhos de Jesus. E Jesus disse que a semente caindo na terra produz uma colheita que vai fazer a gente olhar e dizer, uau! E daqui a 30 anos eu quero estar aqui com você, olhar para essa colheita, olhar para o que nós estamos plantando hoje, e junto com você falar, uau! Vamos orar? Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos tomou no teu colo e nos abençoou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse que nunca nos deixará e jamais nos abandonará. E que todos aqueles que vão a Ti nunca serão rejeitados. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem propósito com a mais nova geração. Nós cremos que o Senhor quer contar com a nossa parceria na semeadura dessa nova geração. Nós cremos, Deus, que a Tua palavra é viva, que o Senhor Jesus é fascinante, que o Evangelho é poderoso e que o Teu Espírito é operoso nos corações. E que da semeadura que nós, como igreja, em cada olhar, em cada toque, em cada acolhimento, em cada abraço, em cada ensinamento, em cada leitura da Tua palavra para essas novas gerações, em cada conselho, em cada gesto de amor, em cada testemunho de vida, o Teu Espírito está semeando nesta nova geração. E que os nossos filhos e netos não serão uma geração para vergonha, mas para a glória do Teu nome. E que esta igreja, IPI Lagoa Dourada, se Jesus o Teu Filho não voltar daqui a 30 anos, será mais forte do que nós e melhores do que nós, porque o Senhor cumprirá a Tua promessa. Mas Senhor, nos dá criatividade, nos dá ousadia, nos dá coragem, nos tira do comodismo, nos ensina, Senhor, quebranta o nosso coração, renova a alegria, a paixão de pertencer ao Senhor, a alegria, a paixão de contar do Evangelho, de contar das histórias de Jesus, de contar para os nossos pequenos que é impossível um ser humano andar sobre a água, mas com Jesus dá. Com Jesus
Tudo é possível ao que crê. Nos encha, Deus, de coragem de contar isso. Senhor, nos ajude a nos preocupar, não se os nossos filhos vão ser ricos no futuro, mas se eles serão discípulos de Jesus. Não se eles serão cheios de bens, mas se serão homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Não, Senhor, se serão autoridades, dominadores desse mundo, mas se serão parecidos com o Senhor, se terão a disposição de ser o servo de todos. A gente quer ver Jesus nas nossas crianças, Deus. Nos ajuda a ver isso, Senhor. A gente quer, Pai. A gente quer daqui a 30 anos olhar para a igreja que o Senhor já está construindo desde hoje e dizer: uau, o Senhor multiplicou de maneira como a gente nem conseguia imaginar. A gente quer participar disso, Pai. E a gente precisa do Teu Espírito para isso, da Tua ajuda, da Tua graça. E um coração quebrantado. A gente quer, Pai. Nós estamos nas Tuas mãos. Faz isso através de nós para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.